Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre suicídio, um tema importante de ser tratado, e nesse mês, setembro, há uma campanha de prevenção ao suicídio chamado Setembro Amarelo. Você sabe de onde que surgiu essa campanha? Tudo isso e uma palavra de fé você vai ouvir nesse vídeo, que é tão importante. Esse assunto será abordado nos dias atuais, onde as taxas de suicídio, ao invés de diminuírem, elas têm aumentado. Já deixa um like nesse vídeo para que o YouTube encaminhe também para mais pessoas. Vamos então falar sobre o assunto. A campanha do Setembro Amarelo, ela foi inspirada na história de Mike M., que cometeu o suicídio aos 17 anos em setembro de 1994 nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo e no dia do seu velório, os pais e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas e frases motivacionais para pessoas que pudessem estar enfrentando transtornos mentais e emocionais. E as fitas amarelas acabaram se tornando então um símbolo da campanha que foi adotada em 2015 no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, o chamado CVV, pelo Conselho Federal de Medicina também, o CFM, e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Bom, falando sobre esse tema, é importante que a gente esteja querendo saber um pouco mais sobre o assunto. O suicídio é uma das principais causas de morte de jovens, para você ter ideia, de 19 a 25 anos. E o que leva uma pessoa a tirar a própria vida, não é mesmo? Então são inúmeros fatores, e nesse vídeo eu quero trazer aqui alguns mitos e algumas verdades sobre o suicídio. Às vezes, à nossa volta pode existir um potencial suicida, ou seja, uma pessoa que tem grandes chances de cometer isso, e nós podemos ajudá-la, ainda mais quando temos a palavra de Deus, o amor e a fé para alcançar essa vida, esse coração doente, necessitado de ajuda, e que Deus pode nos usar como um instrumento. Então, alguns mitos sobre o suicídio. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. O suicídio não pode ser prevenido. Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. Falar sobre suicídio pode estimular sua realização. O suicídio é hereditário. Então isso são mitos. Agora ouçamos algumas verdades. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família. Então tudo isso são coisas que a gente tem que analisar e ver se de repente não estamos enxergando de uma forma errada a questão do suicídio. O que não se deve fazer diante de uma pessoa sobre risco de suicídio, você não deve condenar e julgar ela, como por exemplo, isso é covardia, é loucura, é fraqueza, ou então banalizar, dizendo é por isso que quer morrer,
Já passei por coisas bem piores e não me matei. Alguém pode fazer um comentário triste ou infeliz como esse. Outra coisa é dar opinião. Você quer chamar atenção. Te falta Deus. Isso é falta de vergonha na cara. Ou então dar um sermão. Tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente. Frases de incentivo erradas também, como por exemplo, levanta a cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é boa. Meu irmão, olha só, veja se não tem algumas vezes que nós já não erramos tomando alguma atitude assim, às vezes na boa intenção, mas de forma errada. Eu sempre digo o seguinte, não basta falar o certo, tem que falar da maneira certa. Então às vezes a pessoa fala o certo, fala o correto, mas da forma errada. Peça para Deus te ajudar a ter mais sabedoria em relação a isso. Agora nesse ponto, ainda falando em relação às pessoas que têm o risco aí, que estão passando por algum tipo de tentação, né, de fazer uma coisa contra a própria vida, busque ajuda. Não fique enfrentando isso sozinho. Onde que você pode buscar ajuda? Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, telefone 188, ligação gratuita, né? Ou você tem o cvv.org.br para um chat online. E você pode buscar uma igreja mais próxima da sua casa, aonde você vai buscar na palavra de Deus, no Criador, que é o principal lugar e fonte de ajuda para a nossa alma. Às vezes a pessoa ela não está conseguindo dar conta mais de viver alguma situação sozinha. A Bíblia diz em João 15, versículo 4, palavras de Jesus: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós não temos condições, seja quem for, de subsistir por nós mesmos. Enquanto o ser humano ele insiste em querer buscar em si mesmo e com as próprias forças enfrentar a vida, ele vai ter frustrações e dificuldades. As palavras de Jesus, elas são certas. Sem ele nada podemos fazer. Inclusive você sair do problema, da luta que você estiver, é com Jesus que você vai conseguir. Olha o que disse o salmista no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus também pode colocar um novo cântico na sua boca. Se você está passando uma fase difícil, creia, isso vai passar. Não há um choro que dure uma vida toda. O choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Eu sei que talvez não esteja fácil para você, esteja talvez assim sem uma luz, sem ainda um vislumbre de que possa melhorar ou se resolver a situação. Mas há um Deus que criou você, e quem te criou sabe a sua estrutura, e Ele não te deixará e nem te desamparará. Se você o buscar, você o achará. Se você pedir, você vai receber. E se você bater,
a porta vai se abrir. Deus está olhando para a sua vida agora. Esse vídeo chegou até você não por acaso, não por um algoritmo. Foi Deus que colocou a minha vida aqui agora, falando diante desse vídeo para você. Quem quer que seja, levante-se, creia a um Deus que te ama. Eu sei que não pode estar fácil, mas isso não significa que essa luta não será vencida. Amém? Deus te abençoe. Deixe um comentário. Se você precisa de ajuda, eu vou deixar meu e-mail mais uma vez aqui para quem deseja escrever e no particular ser atendido e abrir o coração, receber algum conselho e que eu também possa estar orando por você e pela sua causa. Tá bom? Fique na paz, deixa um like aqui no vídeo, encaminhe para mais alguém que precisa e até o próximo.